Tudo bem? Com a campanha eleitoral a todo vapor, muitos candidatos cometem exageros e descumprem a legislação eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral é claro nas regras. Para falar sobre essas regras, convidamos uma especialista no assunto. Neste programa também abordaremos algumas modificações eleitorais que afetarão o eleitor. A nossa entrevistada é a advogada e chefe do cartório eleitoral, Inês Cineauskas Cocuza. Ela também é professora aqui do Unifiel. Inês, obrigado pela participação aqui no programa Contraponto. Eu que agradeço, Ari. Inês, eu queria começar com você porque sempre início de campanha eleitoral, eu acho que os próprios candidatos e a população em geral ficam meio perdidas. Porque é carro de som na rua, é panfletagem, agora parece que a justiça permitiu cavaletes. Então, eu pedi para que você viesse justamente para a gente tentar esclarecer um pouco. Tem muito político que assiste o programa, tem os eleitores, obviamente, que assistem. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas questões. A princípio, para a gente dar o início ao programa, eu queria saber se, de fato, particularmente aqui em Osasco, porque você é chefe de um cartório aqui em Osasco, os candidatos infringem muito a lei eleitoral e que se há punição aos candidatos que infringem a lei. Olha, nessa eleição a gente praticamente não está vendo infração nenhuma, né? Porque a legislação engessou muito a propaganda e eles não têm total liberdade, quase liberdade nenhuma, na verdade, né? Na eleição passada, o meu cartório é responsável pelo processamento e pelo julgamento das propagandas eleitorais. Nós tivemos quase 400 processos de irregularidade na propaganda eleitoral. E essas irregularidades, a grande maioria era pintura em muro. Isso, né? Na eleição de 2008. Isso, de 2008. Então as infrações eram referentes a candidatos a prefeito e vereadores de Osasco. Isso, a grande maioria muro, alguma coisa de jornalzinho, de panfleto, mas a grande maioria muro. E a grande maioria também foi condenado a pagar a multa. É uma multa que era de R$ 5.320,50 o valor mínimo, que era o valor que era atribuído, e eles estão pagando, né? Eu tenho ainda lá no cartório cerca de 150 processos que eles estão pagando a multa. Eles pedem um parcelamento e o juiz defere esse parcelamento, geralmente em 12 vezes, e eles estão pagando sim. Pouquíssimos não pagam. Quando não paga, vai para a execução fiscal e a Procuradoria da Fazenda Nacional providencia a execução. Esse ano, a gente está vendo pouca propaganda. O muro esse ano não pode ser pintado? Não pode, por uma lei municipal, não pela legislação eleitoral. A legislação eleitoral continua autorizando a inscrição em muro desde que utilize 4 metros quadrados. Mas uma lei municipal proibiu isso e a própria legislação eleitoral autoriza e remete à legislação municipal quando ela existe. Agora, o candidato, você falou especificamente na questão do muro, eu queria retomar isso daí. O candidato ele é multado especificamente quando o cartório é acionado, particularmente o seu cartório. Você cuida de todos os cartórios, toda a propaganda eleitoral está concentrada no seu cartório, é isso? Nas eleições municipais, sim. Agora? Agora, quem julga a propaganda eleitoral é o próprio tribunal. Ah, tá? Nas eleições municipais, o meu cartório julga a propaganda eleitoral e o cartório da Zona 213 faz o registro da candidatura. O seu cartório é o 277? 277, isso. Que fica ali na região do Jardim das Flores. Isso. Nas eleições gerais, como é o caso dessa, o registro de candidatura é lá no tribunal, no Tribunal Regional Eleitoral ou no Tribunal Superior Eleitoral. E a propaganda, então, é julgada nesses dois tribunais. O que o juiz eleitoral faz aqui nessas eleições? Ele tem o poder de polícia. Então, se existir alguma denúncia, ele fiscaliza e remete ao
Ministério Público que vai tomar as providências perante o Tribunal Regional Eleitoral. Então o juiz só é acionado mediante uma denúncia. Isso. O juiz pode também determinar que oficiais de justiça circulem a cidade para verificar a irregularidade, mas a gente não tem oficial de justiça, então a gente depende de denúncia. Tá. Na eleição passada você falou do muro. O muro, quando ele estava irregular, por exemplo, eu cheguei, fui na Marechal Rondon, por exemplo, vi um muro que estava em situação irregular. Estou dando um exemplo. Cheguei, vou lá no seu cartório, faço a denúncia. Vocês remetem isso para o candidato? Para o candidato. A denúncia ela é anônima? Ela pode ser anônima? Como ela é? Eu preciso dar um nome, preciso dar os dados? Você precisa informar. Os seus dados não chegarão ao candidato, mas as suas informações devem ficar registradas no cartório eleitoral. Daí, imediatamente, vocês remetem para o candidato? Para o candidato regularizar. Tá, na questão do muro. Então, eu fiz um muro, você está falando que é 2x2, eu fiz um muro, 4x4. Então, Inês, o cartório remete a notificação para o candidato que ele vai ter que regularizar o muro, no caso que a gente está exemplificando, né? Então, se for um muro, por exemplo, particular, ele coloca na medida, quer dizer, se ele ultrapassou a medida, ele tem que regularizar colocando na medida. Isso, teria que fazer isso, né, na eleição passada. Tá, a gente 4 metros quadrados. Porque isso. Agora a gente não pode ter aqui em Osasco pichação, pintura isso, de muro, inscrição, né? em muro. Inscrição em muro. Então ele tinha que regularizar se fosse no muro particular, mediante autorização do dono, etc. Tal, que a gente já sabe. Se fosse num muro público. No muro público ou em bens de uso comum. Tá. Né? Cinema, teatro, comércio. Tá. Aí não pode de modo nenhum. Regularizar, ele tem que tirar não de fato. Pode, isso. Na verdade, ele já não poderia pintar. Exatamente. Alguns juízes aqui em Osasco entendiam que o fato dele ter feito a inscrição já era motivo para multa. Então, e o candidato se defendia, mas eu retirei, mas você não devia ter pintado, então multa. Tá. Então, existia uma divergência em termos de decisão nesse sentido. E daí, no caso, o próprio candidato ele tem custo, né? Porque tem que acionar um advogado, que tem que encaminhar, ou o partido oferecer uma certa estrutura para ele. Jurídica. Inês, hoje todos os partidos eles sabem especificamente a legislação eleitoral. Quer dizer, tem pessoas específicas dentro dos partidos que devem conhecer. Devem conhecer. Eu acredito que todos, porque não por conta da propaganda eleitoral, certo, mas por conta da prestação de contas, que não é a minha área. Sim. Também quem analisa isso é a Zona 213. Contas de partido, conta de candidato. E a legislação está muito dura nesse sentido, muito dura. Eles têm que fazer prestação de contas periódicas, não só no final da campanha. São 2 prestações de conta. Uma já foi feita agora, dia 6 de agosto, tem outra 6 de setembro e 6 de outubro. São 3 prestações. E advogado, né, que vai detalhar a lei, trabalhando lá no sistema que o tribunal fornece. Então, eu acredito que todos os partidos, todos os candidatos têm aí uma certa estrutura jurídica. Você, saindo um pouco da análise como chefe do cartório, mas analisando como uma advogada e uma professora também, o que você achou da legislação eleitoral, da forma como foi constituída? Você falou que endureceu. Você acha que isso melhorou a eleição ou piorou? Mas daí a resposta só vai dar no próximo bloco, porque esse bloco a gente já encerrou. Nós vamos a um pequeno intervalo, a gente conversa com a doutora Inês Cocuza, que ela é chefe do cartório, está falando um pouco sobre as questões de eleição, como deve se comportar o eleitor, como deve se comportar o candidato. Então a gente vai a um pequeno intervalo e voltamos na sequência.